E agora chegou o momento da mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Nós desejamos a você que é presente conosco as bênçãos do Senhor, porque só o Senhor, né, olha? Só o Senhor pode nos abençoar. Nós desejamos aí que a graça do Senhor venha ser presente na sua vida, onde quer que você estiver, que você possa ser alcançado pelas boas mãos do Senhor ao longo aí desse dia, né? Não temos como não agradecer esta oportunidade a Deus, mais uma vez, mais um dia, mais uma porção da palavra do Senhor. Então nós só temos que agradecer aí por esse grande privilégio que é de estar aí anunciando as boas novas de salvação. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Tiago, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 25, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática da lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que realizar. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, trago uma reflexão bem objetiva e a palavra do Senhor nesta oportunidade de reflexão, ela nos traz um assunto muito curioso, né? Nos chama para algo muito curioso. Pois bem, nós que denominamos ser cristão, é muito raro na casa de uma pessoa que denomina ser cristão, independente de quem é você, né? Nem do segmento religioso, mas todas as pessoas que se denominam ser cristão, vai ser muito raro você não encontrar, Áurea, uma Bíblia na casa de uma pessoa dessa. É muito raro você não... Na realidade, hoje em dia, é muito raro não se encontrar Bíblia nas casas das pessoas, né? A não ser aquela que não acredita em Deus, né? O que ele vai fazer com a Bíblia? Se ele não acredita em Deus, é sem sentido ele ter um exemplar da Bíblia. Mas a maioria das pessoas, ela tem uma Bíblia, né? Ou vários exemplares, né? Dentro da sua casa. Entendemos que a Bíblia é o livro mais vendido dos presentes, é um dos presentes mais comuns de se receber, uma Bíblia. E é o livro mais lido, né? Se a gente for parar para falar aqui acerca da Bíblia, a gente vai falar muitas qualidades que só a Bíblia tem e que ela é uma realidade, não é? E só que dentro desse contexto de ter a Bíblia em abundância, né? De ter a Bíblia em grande quantidade, né? Na nossa casa mesmo, eu tenho uma só, mas você deve ter umas quatro, né? Só lá em casa, então deve ter no mínimo aí 5 Bíblias tem na nossa casa, né? Eu imagino que na casa de muitos outros é daí para mais um pouquinho, né? Então assim, mas independente desta grande quantidade, né, de ter um exemplar da Bíblia ou vários exemplares da Bíblia, a gente vai ver aí que a palavra do Senhor nesta oportunidade, ela vai nos chamar a atenção para algo que só ter uma Bíblia não vai resolver o problema. Ou ter vários exemplares não vai resolver o nosso problema. Ou apenas gostar da Bíblia não vai resolver o nosso problema. Então é por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, né, Ora? Porque ela nos ensina. Faz até um tempo que eu não falo isso, mas o nosso entendimento é que a palavra de Deus, ela é como um rico e grande celeiro. Tem tudo para todos. É o Senhor nos direcionando no caminho em que devemos andar, nas atitudes que nós temos que tomar em todas as áreas de nossa vida. E com relação à palavra dele, com relação à Bíblia Sagrada, não é diferente. Então vem a orientação acerca da palavra de Deus para nós neste momento de reflexão. Pois bem, entendemos que a Bíblia é o livro mais lido, a Bíblia é o livro que tem atravessado os séculos, né? Tem atravessado os séculos,
A Bíblia é o livro mais comercializado, mais presenteado, mais reverenciado. Pois bem, já sabemos de tudo isso, mas a palavra do Senhor vai nos dar a entender que apenas isso não é suficiente para mim. A palavra do Senhor vai me chamar a atenção que ter um exemplar, só ter um exemplar dentro da nossa casa não é suficiente para mim, né? Algumas pessoas têm mais de um exemplar, né? Como eu entendo, uma boa parte das pessoas ter 2, 3 Bíblias, vários Novo Testamento, não é suficiente. A palavra do Senhor vai falar que você ter por hábito de presentear Bíblia, a palavra do Senhor vai me dar a entender que também não é suficiente. Você distribuir Bíblia não é suficiente. A palavra do Senhor vai me chamar a atenção acerca da intimidade minha com a palavra dele. Aí sim que vai fazer toda a diferença. Porque só ter um exemplar, só gostar de um exemplar, só ter um costume de presentear as pessoas com uma Bíblia, queridos, isso aí não vai me aproximar mais de Deus. Então a orientação da palavra do Senhor acerca da Bíblia, né, da palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos chama a atenção. Por quê? Porque são valores que passam por despercebido na nossa vida. É muito comum a gente entrar em casas e ver uma Bíblia aberta em uma determinada página de um salmo, por exemplo, e ali não tira aquele salmo. Não estou falando que isso é errado. Quem tem o costume, né, de ter, não é errado, não estou falando, mas a palavra de Deus, ela não é só um salmo. O Senhor tem muito mais e não tem como viver apenas de um salmo. Não tem como apenas usar um versículo para nossa alimentação, para busca de crescimento, de proteção, não tem. Né? Não tem como deixar aquilo ali como se fosse um amuleto na nossa vida, se torna sem sentido. A palavra do Senhor vai falar que nós precisamos de mais, nós temos que buscar mais, nós temos que ter um entendimento maior na nossa vida acerca da sua palavra. Só gostar não é suficiente. Então o que eu aprendo aqui? A Bíblia vai nos dizer, nesse versículo de número 25, né? Tiago, ele escrevendo, ele vai dizer que o homem que observa atentamente a lei perfeita, a que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, este será bem-aventurado ou feliz naquilo que realizar. Eu já começo a aprender aqui algo muito interessante, olha. Acerca da palavra de Deus, Tiago deixa aqui uma declaração maravilhosa quando ele fala assim: observa atentamente a lei perfeita, a que traz a liberdade. A lei perfeita, a que traz a liberdade. É interessante que em nenhum outro livro você vai alcançar. Em nenhum outro livro você vai alcançar, somente é a palavra do Senhor, é a lei perfeita a que vai trazer a liberdade. E acerca da lei perfeita, característica que só a palavra do Senhor tem. A lei perfeita, aquela única lei que vai nos trazer liberdade. A liberdade que nós estamos falando aqui, não é liberdade, querido, que nós temos por costumes de preservar, que é aquela liberdade de você ser o que você quiser ir, você ser o que você quiser, pensar o que você quiser, agir da maneira que você quiser, ir aonde você quiser, se relacionar com quem você quiser. Não, nós não estamos falando desta liberdade, nós estamos falando da verdadeira liberdade, aquela que me liberta do domínio do pecado. É só a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus. Então é esse livro que nos conduz pela verdadeira liberdade, pelo caminho que é a verdade, a vida, e que nos leva à vida eterna. É que nós aprenderemos 3 conselhos, olha, dentro desse versículo aí que nós acabamos de ler, 3 conselhos que vai me dar a entender de como eu devo me comportar diante da palavra de Deus. Porque é muito triste a gente entender que uma pessoa, ela valoriza muito a palavra de Deus, ela gosta muito da palavra de Deus, mas ela não lê.
Ela tem a sua Bíblia como algo precioso, mas ela não lê, a Bíblia não está surgindo o efeito esperado, né? Qual que é o efeito esperado da palavra de Deus? É que nós vamos conhecer e viver a palavra de Deus. Esse aí é o projeto de Deus acerca da sua palavra para mim e para você. Então, só ter uma Bíblia e guardar ela com todo o nosso coração não está surtindo um efeito, não vai surtir efeito nenhum. A palavra ela tem que estar aberta e sendo lida, porque é desta forma que nós alcançaremos o crescimento e chegaremos àquilo que o Senhor espera de nós, a estatura, né, de um varão perfeito. Então, esta aí é a proposta da palavra de Deus. Eu só consigo chegar a este patamar me envolvendo com a leitura da palavra de Deus. Pois bem, então nós chegamos aqui nesse versículo que Tiago ele vai nos dizer que o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, essa lei perfeita está se referindo, conforme já foi falado, é a palavra de Deus, a única que traz liberdade. Então aqui eu tenho um primeiro grande aprendizado aqui, quando ele traz para nós 3 verdades que não pode passar por despercebido, né? Eu e você que dizemos ser cristão e que amamos a palavra de Deus. A primeira delas aqui que eu aprendo aqui é observar atentamente. É o primeiro conselho que ele nos dá, né? A pessoa que observa atentamente. Falar de observar atentamente é de falar de... não é de uma simples leitura. Aqui está falando por busca constante de conhecimento. Aqui está falando de busca minuciosa pelo conhecimento. Aqui não está falando de uma Bíblia simplesmente aberta, muito menos ela fechada. Aqui está falando de alguém que tem pela palavra o interesse da leitura. E é para esta pessoa, que Tiago dirige, dando um fechamento maravilhoso com a promessa de Deus para a nossa vida. Aquele que busca atentamente, aquele que observa a palavra de Deus de maneira que está atento, de maneira que ele esteja buscando de maneira minuciosa, porque somente quem tem um interesse age dessa maneira. Somente quem tem um interesse de aprendizado, ele busca o conhecimento da palavra. Então é para quem aqui reconhece, sendo a palavra de Deus o seu alimento, sendo a palavra de Deus o seu sustento, sendo a palavra de Deus a sua direção, é que vai agir desta maneira. O conselho é para todos, mas infelizmente nem todos vai assumir essa postura, mas todos que assumem essa postura, todos que observam a lei do Senhor de maneira, né, atenta, buscando o seu aprendizado, tem uma promessa para ele. E é maravilhoso, querido. E é maravilhoso quando nós conhecemos a palavra de Deus. É maravilhoso quando nós vivemos a palavra de Deus. É maravilhoso quando as nossas ações estão embasadas na palavra de Deus. Nos faz ser diferente. As nossas atitudes são melhores. A nossa vida ela passa a ter mais qualidade. Nós vivemos esperança que muitos não conseguem. Temos visão de coisas que muitos não conseguem ver. Porque a partir do momento que eu começo a observar, conforme é a orientação da palavra de Deus para a lei perfeita, observar atentamente para a lei perfeita, eu começo a me relacionar com Deus. Quem se relaciona com a palavra está se relacionando com o dono da palavra, ou o próprio Deus. Isso nos faz crescer. Isso nos leva à intimidade. Isso nos faz ser uma nova criatura. Então isso é maravilhoso. E as promessas do Senhor, elas estão voltadas para aqueles que atentam para a lei perfeita e observa de maneira
atentamente. Então este é o primeiro aprendizado. Não basta eu apenas ter uma Bíblia, eu tenho que observar, ou seja, buscar por conhecimento de maneira atenta. A segunda orientação que esse versículo nos traz é quando ele diz assim: e persevera na prática desta lei. Também não vale só ler, não vale só conhecer. Olha que conselho maravilhoso dentro de um versículo tão pequenininho. Primeiro me chama para observar a lei e depois me chama para perseverar na lei, ou seja, ela fazer parte da minha vida todos os dias. O meu amor por ela ser manifesto todos os dias, a ponto de todos os dias nos envolver com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, querido. Isso é algo que quando nós começamos a exercitar isso como sendo uma atitude diária na nossa vida, quando nós não fazemos, nós sentimos falta. Ao passo que tantas pessoas passam tantos dias, muitas vezes passam um dia inteiro, uma semana inteira, sem nem olhar para a sua Bíblia. Mas diferente daquele que por um motivo ou outro ele não teve condição de fazer a sua leitura diária, né? De fazer a sua leitura como de costume todos os dias, o dia que ele não faz por uma situação qualquer alheia à sua vontade, ele sente falta. É como nós deixamos de alimentar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos faz falta. Por quê? Porque nós dependemos dela. Quem conhece, quem acredita, quem tem fé, quem obedece, depende da palavra do Senhor. Agimos é pela palavra do Senhor, por isso que todos os dias nós lemos e buscamos aprender da palavra do Senhor. É ela que nos direciona, é ela que nos alimenta. Então ficar sem ela é ficar sem direção, ficar sem ela é ficar sem alimento, né? E quem fica sem alimento vai morrer, né? Vai morrer, né? Vai enfraquecer e vai morrer. E espiritualmente, infelizmente, isso aí tem sido a realidade de muitas pessoas. Mas a palavra do Senhor nos chama para nós atentarmos para esse detalhe nesta meditação na tarde desse dia. Persevera. A palavra te chama para você não ter conhecimento e viver de versículos, parte da palavra de Deus de maneira isolada. A palavra do Senhor te chama para envolvimento. É Gênesis, Apocalipse. Dia de leitura é todos os dias. A nossa dependência é todos os instantes. E isso vai nos trazer fortalecimento e direção certa a ser tomada. E a terceira e última aí orientação do escritor deste versículo é quando ele fala assim, ó: não se esquecendo daquilo que tem ouvido. Ou seja, é guardar. Aí eu me lembrei lá de Salmo 119, olha. Salmo 119, versículos de número 11, se eu não estou enganado, que vai falar assim, que vai dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra do Senhor não tem que estar guardado dentro dessas duas capas. A palavra do Senhor não pode estar guardada na gaveta. A palavra do Senhor não pode estar guardada em uma estante. A palavra do Senhor, ela tem que estar guardada no nosso coração, porque somente no nosso coração nós estaremos livres do maior mal de nossa vida, chamado pecado. Daí a orientação da palavra: não esqueça. E não esqueça, uma Bíblia fechada sem ela ser lida, a nossa tendência daquilo que foi lida é esquecer, cair no esquecimento. E a palavra fala: não esqueça, não seja ouvinte esquecido, mas de maneira nenhuma não seja ouvinte esquecido. Quem é ouvinte esquecido, olha, é como aquele que ignora a instrução recebida do próprio Deus. Não seja alguém que ignora aquilo que Deus está falando com você. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Ser um ouvinte esquecido é ignorar a voz de Deus.
E a palavra do Senhor vai ser muito claro em falar para mim e para você: não seja um ouvinte esquecido, mas põe em prática aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está recebendo. Então fica aí esses 3 alertas da palavra de Deus. Eu ter só um exemplar da Bíblia na minha casa não é suficiente. Eu só gostar da minha Bíblia, ter zelo com ela, não deixar que ninguém mexe nela, não é suficiente. Eu ser uma pessoa que distribui a Bíblia também não é suficiente. A palavra existe para que eu e você possamos nos envolver com ela. E como é que a gente envolve com a palavra de Deus? É tendo conhecimento, é buscando atentamente, é observando a palavra do Senhor, é perseverando na prática e jamais ouvindo e jamais se esquecendo daquilo que temos ouvido. E aí, para fechar, aí vem a promessa de Deus para quem assim vive. E este, oh glória a Deus, é maravilhosa promessa, né? E este será feliz naquilo que realizar. Aleluia, glória a Deus. Então, essa palavra, né, ela nos convida a estarmos atentos para que nós possamos ser praticantes e dependentes. Porque quem é ouvinte é porque já ouviu, né? Mas a palavra nos convida a não sermos ouvintes esquecidos, né? Porque desde lá do Éden, nós vemos isso aí acontecer, né? Lá em Gênesis, no capítulo 3, você vai ler que Adão e Eva já tinham o quê? Ouvido a voz de Deus. Mas o que eles fizeram? Faltou prática, né? Faltou prática. Eles comeram do fruto ao qual Deus tinha ordenado para eles não comer. Então eles estavam ali procurando o quê? Uma independência, né? Mas eu vou comer. Ignorando a palavra. Ignorando a palavra. O mal do mundo é ignorar a palavra. É ignorar a palavra, porque ouvintes, eles já tinham sido ouvintes da palavra do próprio Deus. E ignoraram e fizeram aquilo que o Senhor disse para não fazer. Então, e acerca do chamado também, até o chamado que Deus tem na sua vida, você tem que colocar também isso em prática quando você ouve a voz de Deus, para não acontecer aquilo que aconteceu com Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 10, você vai ver que Moisés duvidou do próprio chamado dele, sendo que Moisés ouvia muito bem a voz de Deus e face a face com Deus, né? Então, ele passou momentos ali, tipo, questionando com Deus, como se ele conhecesse a ele mesmo melhor do que o próprio Deus que criou ele e escolheu ele para ser libertador do povo de Israel. Então ele contendeu: Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu sou assim. Quer dizer, ele mesmo ouvia Deus falar e por momentos ele duvidou da palavra do Senhor. Então, até com o chamado o qual Deus escolheu você para desincumbir nessa terra, é preciso estar atentos, é preciso lembrar que o Senhor é aquele que fala daquilo que ele sabe, porque ele é o Criador, ele é o dono de tudo, e às vezes, mesmo como servo do Senhor, nós corremos um risco de sermos ouvintes esquecidos, esquecendo até mesmo de promessas grandiosas, e pensando que somos pequenos demais, e esquecemos que aquele que nos criou é o que garante aquilo que ele nos falou. Vamos fechar então? Sim. Você estava falando aí, me veio aquele versículo, né? Você falando acerca de voz, e a orientação da palavra é se ouvires. Se ouvires, não endereçais o vosso coração. Então, o que o Senhor espera de mim e de você é que a sua palavra esteja guardada em nosso coração. E somente vivendo assim, com a palavra de Deus em nosso coração, e transformando ela em ações diárias para a nossa vida, é que nós vamos ter uma vida cada vez mais próximo de Deus. Cada dia mais próximo de Deus, até chegar no patamar, né, que o Senhor espera de nós, né? E isso é maravilhoso, querido. E o mais interessante é que isso que o Senhor espera para mim e para você é para o nosso bem.
é para o nosso próprio bem, não é para o bem de Deus. O Senhor é Deus. Quando Ele nos orienta, Ele está nos orientando para o nosso próprio bem. Porque, conforme falamos todos os dias, tudo que o Senhor tem para mim e para você é em benefício para nós. Vamos orar então, Ivan. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que passamos aqui, ó Deus, mencionando e também meditando na Tua palavra. Ó Deus, que nós venhamos ser ouvintes, dependentes e praticantes da Tua palavra. Que a Tua palavra venha estar guardada no nosso coração e nós venhamos estar praticando ela todos os dias das nossas vidas. E que nenhum desses dias que o Senhor nos der na face dessa terra, nós venhamos ser ouvintes esquecidos. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, guarda essa palavra e essa meditação no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.